Bom, deixa eu entender a sua trajetória. Você começou fazendo o quê? Você começou estudando para o GMAT, estudando para o TOEFL, fazendo essay? O que você fez? Ótima pergunta. Eu comecei, só para também clarificar, Uhum, eu tive a ajuda de um consultor nesse processo. Então, eu tive uma uhum. pessoa que é especialista em processos de recrutamento para MBA e ele me ajudou nesse processo. Então, a decisão dessas etapas, eu não tomei sozinha, ele me ajudou a me direcionar. Mas como é que foi, Legal. né? Você pode compartilhar quem é? Porque eu tenho Claro, certeza que claro. muita gente vai ter curiosidade de saber, né? Claro, eu fiz com o pessoal da Philadelphia Consulting, Legal. em São Uhum. Paulo, e a pessoa que me ajudou foi o Paulo César, Maravilha. que era Tá uma pessoa ótimo. que já tinha ajudado amigos, e eu tinha boas referências dele, quando eu conheci eu gostei bastante, e aí acabei seguindo o processo com ele. E aí a primeira coisa que ele me disse foi, Monique, antes de qualquer coisa, tira o GMAT da sua frente, faz logo essa prova, então foi meu primeiro foco. Uhum. Eu precisei estudar bastante, porque não foi, eu acho que tem estilos diferentes de pessoa, tem gente que começa a se preparar e rapidinho pega o jeito, faz uns 2 simulados, já tira nota boa, faz a prova de sucesso, não foi meu caso. Eu Tá. precisei de mais tempo, então foi bom ter começado cedo, porque eu tirei isso da frente e aí depois consegui me dedicar às essays. E, então, o processo, comecei com o DMAT, tirei da frente, aí fiz um processo Tá. preparatório pré-essays junto com esse consultor, que ele me Uhum. ajudou a escrever um pouco sobre a minha história, refletir, ainda não no modelo de essay, mas com o objetivo de criar essa coletânea, né, e fazer esse processo de reflexão. Aí eu comecei a construir as essays, mais pro finalzinho que eu apliquei pro TOEFL, e a minha lógica foi, bom, depois que eu passar por essa preparação de DMAT, o TOEFL vai sair naturalmente. E Uhum. E foi aí isso? e acabou acontecendo isso. Então, eu Justo. fui fazer a prova do TOEFL mais pro finalzinho, e aí consegui a nota. O TOEFL acaba sendo, tem uma nota que a HBS diz que é bom você tirar para ficar tranquilo, mas acaba não sendo um critério assim, super eliminatório. Uhum. E aí com isso, quando deu mais ou menos setembro, eu já estava com o meu application completo e encaminhei tudo. Entendi. Legal. E voltando, só para detalhar um pouquinho mais a sua preparação para o GMAT, você disse Claro, que claro. apanhou um pouquinho mais ali para pegar o jeito da prova. Sim, Como que você começou? Você começou estudando teoria ou você começou fazendo um simulado para ver como é que você estava? Qual foi a sua estratégia? perfeito. Eu preferi nesse método de vamos fazer um diagnóstico, vamos entender o tamanho do Perfeito. buraco. E aí Exato. eu fiz um simulado, e aí eu lembro que eu nem tinha noção ainda de como era o estilo do TOEFL, então, do GMAT. Então eu fui fazer a prova sem saber que era uma prova adaptativa, que Uhum. tipicamente quando você vai bem você não consegue terminar a prova, falta tempo, né? Todos esses truquezinhos que você vai aprendendo conforme você vai se preparando. E aí eu lembro que Uhum. eu fiz a prova e falei, nossa, achei essa prova fácil. Nossa, sobrou tempo. E aí saiu minha primeira nota no simulado, né? Aí eu falei, entendi, o buraco é bem mais embaixo mesmo. E você pode E, compartilhar? Você lembra qual era essa nota? foi tipo 500 e alguma coisa, assim. E aí eu Legal. Tá. fiquei... Eu nem entendia nessa época se isso era bom ou se isso era ruim. E aí eu comecei a Uhum. entrar. Então acho que também foi... Eu deveria ter feito um pouquinho de estudo antes, para pelo menos entender o estilo da prova, ter visto alguns vídeos, alguma coisa, mas eu caí direto no simulado e falei, deixa eu ver, assim, testar essas Sim. águas. Legal. E aí, Então, e só para fazer um parênteses aqui, né, para claro, quem não, claro. não tem noção, né, do que 500 e pouco é uma nota boa ou ruim, né, a média mundial do GMAT é em torno de 560 das pessoas que fazem a prova oficial. Nos simulados, é normal a gente começar de uma nota um pouquinho mais baixa, talvez, né, então tem gente que começa ali dos 400, ou até menos, né, mas enfim, você começou dos 550, então você já, 500 e pouco, né, então você já Uhum. começou, vamos dizer assim, da média para cima, né. Sim, sim. É porque eu acho que depois que eu fui criar essa noção de qual é a nota que é ideal você aplicar para o MBA, para aplicar com tranquilidade, que é, em geral, um 720, 730, que é a nota que eles falam que você pode aplicar. Não quer dizer que com menos você não vai passar, e eu tenho vários amigos que entraram com notas menores, mas é uma nota que você fala, bom, se eu aplicar com essa nota, eu não preciso me preocupar. Então, aí, depois que eu olhei o gap, eu falei, eita, eu preciso ralar mais um pouquinho. Uhum. E aí, nesse processo que eu fiz, peguei livros antigos com amigos meus, que já tinham passado pelo processo, para ter um pouco da teoria, isso era importante para mim. Uhum. Mas o que eu acho que me ajudou e deu esse ritmo na preparação, eu comprei um conjunto de simulados, na época no Veritas Prep.
Eles Perfeito. estavam vendendo numa promoção dessas, e aí eu comprei acho que 10 simulados do GMAT, e são ótimos esses simulados, porque eles são super parecidos com o real, são adaptativos, eles têm um banco de perguntas, então não é que você fica sempre fazendo o mesmo simulado, você consegue entender exatamente quais foram seus pontos de desenvolvimento, os pontos que você já está melhor, então foi bem interessante. Então o que eu fui fazendo... Uma Pode curiosidade. falar, claro, claro. Esses simulados do Veritas Pep, eles te dão uma estimativa do seu total score, a nota final? Sim, e super detalhado. Isso faz um tempinho, então eu não sei ainda se continua exatamente nesse modelo. Mas você conseguia ver questão a questão, eles faziam quebras da sua nota total, quebras por tipo de pergunta, quant e a parte de communication, então tudo verbal e quant, então dava para ver bem certinho os scores e quais eram os tipos de questão, por exemplo, que você tinha problema. Então, para mim, no começo, esqueci como é que é o nome daquele tipo de questão que você tem que escolher. Ah, a primeira é certa, a segunda é certa, as duas são Data certas. sufficiency. Exato. Tipo, eu lembro que essa no começo foi assim, nossa, um terror. E aí, então, ajudava também nesse nível, assim, identificar se você tem problema com algum tipo de questão. Legal. Então, eu achei super válido, e aí o que eu fiz foi estabelecer um ritmo. Então, eu falava, eu quero fazer um simulado a cada 2, 3 semanas, mais ou menos. E aí, enquanto isso, eu ia olhando a teoria, dependendo daquilo que os meus simulados anteriores tinham me falado. Então, como o primeiro, basicamente, eu precisava aprender tudo, então eu comecei a seguir a ordem do livro mesmo, né? Porque eu usei Manhattan. Perfeito. E você gostou de ter usado Manhattan? Eu gostei, mas eu senti a falta de uma coisa mais dinâmica e interativa. E aí, nessa época, então, a primeira vez que assim, eu passei por todo o conteúdo foi no Manhattan. E fiz minha primeira prova, fiz alguns simulados e fiz minha primeira prova oficial. E aí, nessa primeira prova eu tirei 650, que já foi uma evolução, que era uma primeira nota legal para uma prova, mas ainda longe do que eu precisava para o MBA. E aí eu pensei, poxa, Desculpa, só para... Você falou 650 foi na prova oficial? Na prova oficial, a primeira prova oficial que eu fiz, isso. Então, eu tinha feito alguns simulados, tinha olhado o conteúdo pelo Manhattan, e aí falei, bom, acho que estou confortável para fazer uma primeira prova, vou ter essa experiência. E aí fiz, tirei 650. Eu falei, preciso estudar mais, né? E aí eu falei, preciso mudar também a forma que eu estou estudando, porque se isso chegou até 650, eu mais ou menos passei pelos conteúdos que eu achava que precisava pelo Manhattan e não funcionou, talvez eu precise de algo diferente. E aí, obviamente, quando eu fiz a primeira prova, eu sabia quais partes eu precisava focar mais. Então, no meu caso, de partida, eu era sempre melhor em verbal do que em quant. Então eu falei, bom, agora eu preciso focar em quant, apesar do meu background, que é super não intuitivo. Isso que eu ia falar, exatamente. Super não intuitivo. Eu acho que eu tava enferrujada. E aí, nessa época, o Veritas, onde eu tinha comprado o conjunto de simulados, eles lançaram um novo programa, que eu não sei nem se existe ainda, que chamava Orion na época. E era uma experiência meio gamificada, que basicamente você ia passando por fases, cada fase era um tipo de conteúdo, tinha vídeo, aí você fazia mini testes, e aí você tinha um conjunto de exercícios terminando aquele capítulo daquele conceito, daquela fase, e aí você ia evoluindo, tinha acesso a novos simulados. E aí, como eles estavam pilotando isso na época, tinha um free trial. E eu falei, já testei o Manhattan, não deu certo, por que não testar esse? E aí eu testei me preparar por essa ferramenta. E eu adorei. Porque justamente esse componente mais interativo, o fato de você ter uma lição, ter um vídeo explicativo, aí já fazer um exercício para fixar, entender exatamente onde estão seus gaps, o fato de dar um ritmo também, porque aí você colocava, eu lembro nesse sisteminha, qual que era a sua nota de partida, a nota que você queria chegar, e ele te ajudava a definir qual que era o ritmo que você tinha que estudar. Então também eu achei super interessante nesse aspecto. Perfeito. E aí eu fiz completei como se fosse esse circuitinho. Aí um mês depois que eu tinha feito a primeira prova, eu fiz a segunda prova e tirei 700. Aí eu falei, opa, legal, assim, né? Ajudou e tal. E aí a parte de quant que eu precisava um pouquinho mais subiu, o verbal continuou estável. Então, assim, era uma nota que já daria para aplicar. Mas, de novo, eu tinha aquele
720, 730 na cabeça, e aí eu fui conversar com o meu consultor, então ele estava acompanhando toda a minha relação, o que eu comentei Esse processo, ele demorou quanto tempo, assim, para até tirar o DMAT da frente? Até tirar, acho que foram porque eu comecei a olhar isso mais ou menos em dezembro, janeiro, né? E aí teve período de férias, então eu acho que foi lá para abril, maio, eu diria. Então foi um pouquinho mais, mas é porque esses primeiros meses, janeiro, fevereiro, tinha férias, tinha outras coisas acontecendo, então eu não me dediquei especificamente. Então eu diria que foi assim, fevereiro, março, abril, uns 3, 4 meses, assim, mais intensivos. E mais intensivo você diz assim, estudando todos os dias, como que era? Alguns dias à noite que eu estava trabalhando, né? Então não dava para estudar todos, um pouquinho à noite, todos os dias, mas final de semana sempre. Então eu lembro que estava no carnaval, eu lembro que passou um bloquinho assim, perto de casa, e a gente, nossa, e meu marido, a gente não vai sair para o carnaval. Eu falei, olha, tá difícil, eu preciso tirar essa nota. Então, final de semana incluído, assim. E aí tinha dias que eu conseguia estudar mais chegando em casa, dias que eu conseguia estudar menos, e aí dependia. Mas aí quando eu fiz essa segunda prova, daí eu tirei 700, aí eu fui falar com o meu consultor. E aí tem uma coisa super interessante, foi assim, uma sacada grande dele, daí a beleza de contar com gente que tem experiência, né, e a ajuda que eles dão, porque ele pediu para eu tirar o relatório da minha prova. Então tem uma opção que você pode pagar um pouco a mais, e assim, é tudo caro quando você vai fazer o GMAT, mas tudo que você pagar, você consegue ter acesso. E aí eu paguei por ter esse relatório da minha prova, que não é a correção da prova, mas você consegue ver como que você saiu em cada quartil da prova, quant versus verbal, como que você foi em cada tipo de questão. Então, ele te dá um relatório macro. E aí, quando o meu consultor olhou, ele falou, Monique, você tá com um problema aqui que não é de conteúdo, é de estratégia de prova. Eu falei, nossa, tipo, como assim, sabe? Só olhando esse relatório você sabe. Ele falou, olha, é típico, assim, essa nota que você tirou. E aí ele perguntou para mim em que momento da prova eu estava chutando, porque voltando àquele ponto inicial, chega no momento que a prova tá difícil, que você não vai conseguir responder todas as perguntas, né? Quando a prova tá no nível difícil o suficiente para você já tirar uma nota melhor, você não vai conseguir resolver todas as questões. Então, tem uma estratégia de quando é melhor você chutar, para isso impactar menos a sua nota. E isso eu não estava fazendo bem. Então, não sei se é detalhe demais, depois eu posso explicar um pouquinho como que foi essa diferença, mas aí eu coloquei em prática essa dica que ele me deu. Aí eu fiz uma prova, acho que 2 semanas, 3 semanas depois, sem estudar mais conteúdo. E aí, só testando simulados em que eu mudava esse jeitinho que ele me explicou, essa dica, e aí eu tirei 720. E aí, quando eu tirei 720, eu falei, beijo, tchau, fui, tô feliz, agora eu vou fazer Tirei minhas da frente. Ah, legal, legal.